Vamos ler 3 versículos da Palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo de número 7, o verso 37 e 38. Eu convido você a abrir sua Bíblia e ler juntamente conosco. Evangelho de João, capítulo 7, verso 37 e 38, que nos relata a seguinte passagem. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ainda, livro do profeta Isaías, capítulo 55 e o verso de número 1. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. E ainda, livro da Revelação, livro do Apocalipse, capítulo 22 e o verso de número 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Quem ouve, diga vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Estaremos meditando nesses textos sagrados e com o seguinte tema: os convites de Deus para o avivamento. Os 3 convites: convite do Pai, convite do Filho e convite do Espírito Santo. Os 3 nos convidam para o avivamento. Avivamento, a palavra que todo mundo sabe de um certo modo que significa avivamento. Muitos têm um conceito diferente do significado desta palavra. Para uns, avivamento é aquele culto alegre, aquele culto que, quando nós sentimos a presença de Deus, nos alegramos e sentimos uma emoção excessiva e às vezes começamos a pular, a rodar, a saltitar, plantar bananeira, fazer tudo isso e muito mais. Para alguns, o conceito de avivamento é isto: um culto avivado, um culto no qual se vê um barulho. Mas muitas das vezes o culto termina e o avivamento também acabou. Acabou o avivamento. Outros têm um conceito de avivamento que é um estudo excessivo intelectualmente da palavra, do seu significado, das suas significâncias, das suas aplicações. E daí, muito mais. Ainda para outros, a palavra avivamento significa algo que transforma a vida de alguém. Algo que muda, algo que dá um novo sentido, algo que vem para mudar. Mas quando estudamos a palavra avivamento, na palavra de Deus encontraremos um significado muito forte, um significado que vai muito além dos conceitos que às vezes nós queremos colocar nessa palavra avivamento. Não é um jeito de dirigir um culto, não é um jeito de pregar um evangelho, porque para muitos avivamento significa estar numa campanha de evangelização, estar numa campanha evangelística. Às vezes a minha igreja está no avivamento, ela está evangelizando. Ela está avivada, os jovens estão avivados, os jovens cantam bonito, as irmãs do círculo de oração cantam avivados, avivadas.
Os obreiros estão pregando sermões extraordinários, sermões que têm um conhecimento profundo, vêm nos trazer a palavra profunda. Tudo isso é muito bom, mas o avivamento é algo ainda melhor. O verdadeiro avivamento é a intervenção de Deus no curso normal da religião. É quando Deus intervém no curso normal da sua igreja na face da terra. É quando Ele intervém de uma maneira extraordinária, com poder irresistível. Com poder extraordinário. É a revelação de Deus aos homens com santidade absoluta e um poder extraordinário. Se não houver a revelação, a intervenção de Deus no curso normal da história, da religião, da igreja, se não houver uma revelação de Deus em santidade absoluta e em poder irresistível, não é avivamento. São emoções da carne. São emoções que sentimos, que pulamos, podemos pular, rodar, plantar bananeira, bater palma, pular corda, fazer o que quiser. Andar com as duas mãos, perna para cima, dar piruetas, fazer o que quiser. Não é avivamento. Avivamento é quando há a intervenção de Deus, a revelação de Deus em santidade absoluta. O fogo do Espírito Santo é aquele fogo que vem queimando, disseminando tudo que não agrada ao Senhor, tudo que atinge a santidade de Deus. E quando Deus intervém, o avivamento ele é contínuo. Ele não acaba quando termina o culto. Quando se dá a bênção apostólica, não, ele continua muito além. Eu vou citar alguns avivamentos na palavra de Deus, no contexto bíblico que nós conhecemos. Encontramos no livro de Êxodo, após 400 anos de escravidão, a nação de Israel já havia se esquecido que era escrava, já havia se conformado, já havia se adaptado à sua convivência no meio daquele povo, no meio daquela idolatria, no meio daqueles cultos pagãos. Eles estavam tão acostumados que haviam já até quase que esquecido que eram escravos. Poucos eram aqueles que estavam inconformados com a situação. Poucos. Uma minoria estava inconformada, mas essa minoria começou um avivamento através do seu clamor. E o clamor desses que estavam inconformados, que não era a maioria, que esperava o cumprimento das promessas divinas. Essa minoria começou a clamar, e essa minoria começou a revolucionar a história daquela nação que estava escrava. Não vem você me dizer que era porque estava completando a quantia de anos citada por Deus, não. Mas era porque havia alguns que estavam clamando, que não estavam conformados, mas a maioria estava tal qual a igreja hoje. Pessoas boas, pessoas maravilhosas se sentam nos púlpitos. Amém, glória a Deus. Termina o culto, vai para as suas casas, conformados com o rito que nós estamos vivendo hoje. Ouvimos lindos sermões, maravilhosos sermões, mas chega o final do culto, não há nenhuma intervenção de Deus. Às vezes, na maioria dos cultos, não há salvação de almas. Ninguém se converte, nem mesmo os que estão dentro da igreja, que estão sentados em suas rotinas religiosas, no sistema que aí está imposto, no sistema que está programado. Amém, glória a Deus, aleluia. E vai embora.
às vezes sai pior do que entrou. Por quê? Porque está faltando um avivamento. E Deus está olhando para a noiva e está nos convidando para este avivamento. Será que o Senhor, o dono da igreja, está contente com o que está acontecendo? Não, ele está sofrendo também. Mas por que isso que está acontecendo, que nós estamos vivendo hoje, é resultado de um esfriamento que vem já de muito tempo, não é de hoje, este esfriamento. Avivamento é quando há intervenção de Deus, é quando há intervenção divina, Deus se revelando ao homem em santidade absoluta e em poder. E por causa daquela minoria, Deus encontrou Moisés lá através de uma sarça. Deus encontrou Moisés. E Moisés foi aquela criança que nós sabemos a história. Não tinha nome. Seus pais não colocaram o nome. Então a filha de Faraó, quando tirou das águas, o chamou de Moisés. Moisés significa tirado das águas, porque ele não tinha nome. E agora Deus chama Moisés. A voz de Deus brada a Moisés. Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés. A autoridade humana encerra aqui. Agora começa, porque às vezes nós, homens, demoramos a reconhecer a soberania de Deus, a autoridade divina, que eternamente Ele é soberano, Ele é rei, Ele reina. O reino de Deus tem um rei. Significa que o sistema político que nós vivemos aqui não foi Deus que criou. A teocracia é a política do reino de Deus. Ele reina soberano. Ele é soberano. Tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu estás, a terra santa, e eu vou te enviar para que tires o meu povo do Egito, daquela escravidão, porque o seu clamor chegou até mim. Todos nós queremos um avivamento, eu quero um avivamento, você quer um avivamento, nós queremos um avivamento, mas na hora que o avivamento está para vir, nós temos que perguntar, quanto vai nos custar este avivamento? Foi o que Moisés refletiu. Esse avivamento, para mim tirar o povo da escravidão do Egito, vai me custar muita coisa. Manda outro. Eu não devo ser o escolhido. Na hora que nós queremos o avivamento, mas na hora de orarmos, jejuarmos, pagarmos o preço para o avivamento acontecer, vamos embora. Este assunto fica para depois, porque agora tem outra coisa para tratar. Tem outros assuntos para tratar. Eu não posso por causa disso, por causa daquilo. A minha língua é pesada. E assim sucessivamente. Mas Deus cumpre o seu projeto. Se Ele escolheu a mim ou a você para um avivamento, nós iremos realizar este avivamento. Jonas fugiu de Nínive, mas o Senhor enviou um peixe. E ele teve que executar o projeto, o plano de Deus. Porque existem planos meus e planos de Deus. E o plano que Deus tem para a minha vida e para a tua vida, Ele vai cumprir. Que o diabo queira ou não, Ele cumprirá o seu plano em nossas vidas. Deus encontrou Moisés
E o avivamento, a libertação daquele povo começou. Um dos maiores avivamentos na história da nação de Israel. A mudança, a intervenção de Deus naquela vida que eles estavam vivendo, naquela situação, na escravidão, e Deus interveio. Mas o avivamento, geralmente ele leva um tempo para se espalhar. Geralmente, Deus não é aquele apressado. Ele pode fazer as coisas num piscar de olhos. Milímetro, centésimo de segundo, porém, ele prefere fazer as coisas de um modo que todos possam perceber. Deus não faz nada escondido. Quem faz escondido são outros. Deus faz tudo na transparência aparente. Certo é que eu vou resumindo aqui. Chegou o dia daquele povo sair e não havia ninguém doente. Todos estavam felizes. Todos estavam alegres porque a escravidão terminou. Agora é hora de sair. Eu imagino os pregadores ali no meio daquela situação festiva. Agora nós não vamos ter mais problemas. Não vamos ter mais nenhum problema, não vamos ter mais prova. A escravidão acabou. Aqueles profetas de oportunidade, eu creio que começaram a profetizar. Não vamos ter mais nenhum problema. Vamos sair daqui vitoriosos. Agora somos vitoriosos. Somos mais do que vencedores. E a Bíblia diz isso aí. Em Cristo somos mais do que vencedores. Em Cristo. Não há nada que possa nos atingir. Glória seja dada ao nome do Cordeiro de Deus. E o povo começou a marchar, a sair. E saíram com dinheiro, ouro, joias do Egito. Saíram arregimentados. A palavra de Deus diz lá em Êxodo 13 que o povo saiu preparado para a guerra. Preparado para a guerra, sim. O povo de Israel não saiu aquele povinho sem preparo, não. Eles saíram preparados. O povo de Deus é um povo preparado, porque Deus não dorme. Deus cuida do seu povo. Deus cuida dos seus. Deus zela dos seus. Deus prepara os seus. Mas logo chegou o Mar Vermelho. Olha para trás, Faraó, o exército de Faraó, olha para frente, o mar, e para... não tem saída. Aí começaram os problemas. A profecia oportunista começou a ser desmascarada, começou a cair por terra. Mas Deus dá uma ordem para Moisés. Levanta a tua mão, lança o cajado sobre as águas. E Deus fez duas barreiras de águas, direita e esquerda, para que o povo passasse pelo meio. E não foi uma paredinha não, viu? Foi alta. Segundo alguns historiadores, foi muito alta essa parede de águas. Mas a Bíblia diz que na noite Israel atravessou o Mar Vermelho a pé enxuto, porque a terra estava seca. E do outro lado, Deus, o nome do Senhor é glorificado sobre Faraó e o seu exército. Quando Deus ordena para Moisés novamente lançar o cajado outra vez sobre as águas. E aí todo o exército de Faraó perece ali sobre as águas do Mar Vermelho. Porque Deus foi manifesto ao mundo de então. O grande avivamento. Mas do outro lado cantaram felizes, mas no deserto tem areia quente. Você pensa
E Deus não tirou o povo pelo caminho mais curto não, viu? Deus tirou o povo pelo caminho mais difícil. Não era porque Deus queria evitar a guerra, não. O povo estava preparado. Mas era porque Deus queria se manifestar, a sua intervenção. E é assim que Ele faz com o avivamento. Há a intervenção de Deus e há a revelação dessa intervenção. Como já disse, Deus não faz nada escondido. No deserto tem areia quente. Tem águas amargas, mas tem uma pedra que segue o povo para saciar a sede deste povo. Não tememos o deserto por causa disso. Tem sol escaldante, mas tem uma nuvem para sombrear os nossos passos. Tem frio à noite, mas tem uma coluna de fogo para aquecer. Tem inimigos. No deserto tem inimigos, mas tem um Deus que peleja pelo seu povo. Temos inimigos. Se estarmos no deserto, se o Senhor nos levar para o deserto, se o Senhor nos levar para o vale, Ele pelejará por nós. No deserto também aparecem muralhas, mas tem um Deus que derruba a muralha. Não fique temendo as muralhas, não fique com medo das muralhas, porque se tiver muralha, tem um Deus que derruba muralhas. Outro avivamento. Poderíamos estender, mas o tempo não nos permite. Elias, em 1 Reis, capítulo 17, se apresentou ao rei Acabe e disse: olha, assim como vive o Senhor, na cuja face estou, diante de cuja face estou, que não haverá orvalho nem chuva durante alguns anos aqui agora, senão segundo a minha palavra. Elias estava preparado, Elias já sabia que ele iria provocar um avivamento, que a nação israelita havia se desviado, havia abandonado a adoração ao Senhor, estava se contaminando com a idolatria propagada por Jezabel. Não é muito diferente do que está acontecendo hoje, não. A igreja tem abandonado a verdadeira doutrina, as suas bases antigas, para se modernizar. Avivamento não é pintar a parede de preto, acender luzes azuis, verde, amarela e aquelas luzes que ficam rodando ou fazer barulho. Avivamento não é isso. Avivamento é intervenção divina e a revelação de Deus em santidade absoluta. E quando Deus se revela com santidade absoluta, se revela com o poder que transforma. E Elias agora estava dizendo para o rei: olha, vai ter sede aqui, não vai chover, não vai ter lavoura. E após algum tempo ele volta, encontra Obadias, manda o recado, Acabe congrega todo o povo ali no Monte Carmelo e os profetas de Baal, os profetas de Azera também. E agora Elias se apresenta com a seguinte proposta para o povo no capítulo 18 de 1 Reis: se Deus é Deus, se o Senhor é Deus, vamos segui-lo, porque vocês estão cocheando entre dois pensamentos. Se o Senhor é Deus, vamos segui-lo, mas se Baal é Deus, também seguiu. Mas eu faço uma proposta para vocês: trazei-me 2 novilhos, vamos fazer aqui um holocausto, um sacrifício, vamos colocar sobre o altar, vamos clamar, e o Deus que responder com fogo, esse é Deus. O nosso Deus é o Deus que responde com fogo. Avivamento que queima, avivamento que muda tudo aquilo que é ruim. E quando você põe fogo numa mata, no mato, as aranhas, os insetos vão correndo. É este o avivamento. Não é aquele foguinho virtual, aquele efeito que é usado em alguns avivamentos artificiais.
Já sabemos a história que Elias ironiza ali os profetas de Baal. Baal está ocupado, ele quem sabe está atendendo o telefone, ou quem sabe agora ele está fazendo uma sopinha e não está dando ouvido a vocês. Ah não, ele está sem sapato, o sapato dele está furado. Ou quem sabe ele viajou, grita mais alto, ou ele está dando um voo de drone. É Baal, ele abandonou vocês. Grita, quem sabe ele está dormindo, quem sabe ele acorda. Desperta do sono. Mas chegou a hora. Elias mandou cavar uma valeta ao redor do altar. Sabe por quê? Porque os profetas de Baal, eles costumam fazer avivamento mágico. Geralmente eles colocavam uma encanação por baixo do altar para enviar um gás ali e acender ali o fogo do altar. Mas com o profeta Elias não tinha mágica não. Tem muita gente hoje fazendo avivamento mágico, milagres mágicos, hipnotismo e tantas coisas aí, né? Acontecendo. São os profetas de Baal que têm se adentrado. Mas esse avivamento é muito conhecido. Se engana quem quiser, mas aquele que conhece a palavra de Deus, aquele que tem a mente de Cristo vai discernindo. E Elias clamou. Os profetas de Baal quase se enganaram, quase morreram, se esfaquearam, mas Elias não demorou muito não. O fogo veio e consumiu o altar, lambeu a água que ele mandou pôr naquela valeta. E foi um avivamento. Um avivamento. O profeta Ezequiel, Deus envia ele, Deus o leva ao vale de ossos secos, Ezequiel capítulo 37. E pergunta para o profeta, esses ossos poderão viver? Poderão viver estes ossos, profeta? E o profeta sabiamente, que o profeta de Deus é sábio. Aquele profeta que se atravessa na cama, ele acha que ele é maior do que a cama, mas é porque ele está atravessado. Aí ele diz a resposta logo: sim, se tu quiseres, manda. Ou eu vou profetizar aqui, eu vou abençoar, eu vou ordenar, e eles vão reviver. Tu não és grande, tu não podes. Os profetas de oportunidade fazem assim, mas o profeta Ezequiel disse sabiamente e humilde: tu sabes, Senhor. Aí o Senhor disse: é disso que eu preciso. Profetiza. Profetiza, porque Deus está precisando de profeta. Deus só precisava de um profeta naquele vale de ossos secos. E o que Deus está precisando hoje é de um profeta. E um profeta que profetize a verdadeira palavra do Senhor. A verdadeira palavra do Senhor, sem corrupção. A verdadeira palavra do Senhor, sem emendas, sem rasuras, sem mágica. Mas uma palavra buscada com santidade. Uma palavra buscada com sacrifício. Uma palavra buscada com oração, uma palavra buscada com jejum, uma palavra buscada com interesse nos céus, não em fazer fama, mas em proclamar a verdadeira palavra de Deus. Deus está precisando desses profetas. O último convite para o avivamento que eu li, em Apocalipse 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: vem! Olha o convite, vem. Jesus disse lá em João 7, 37 e 38, ele abriu os braços e disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, ele não falou as Escrituras, ele falou: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre. Água viva. Água viva. Água viva é aquela água que sacia a sede, que dá aquela saciedade, produz vida. Água barrenta, água suja, não é água viva.
É água contaminada, é água morta. Mas água viva é aquela água limpinha, que nós podemos beber. Nós podemos confiar que ela vai fazer fluir no nosso sangue aquela circulação que vai provocar toda uma repulsa de toda infecção. Água viva alimenta. Água morta contamina, coloca bactérias, vírus. Quem tem sede, vem a mim e beba. Agora o Espírito, depois de o Pai convidar lá em Isaías 55, agora o Espírito e a noiva dizem: vem. É o chamado. É o chamado, é o convite para o avivamento. E aquele que ouve, aqui está dizendo, aquele que ouve, diga. Porque muitos ouvem. E aqui a palavra mais acertada é: aquele que ouve, vai praticar, é aquele que escuta. Simplesmente ele não dá valor. Eu escutei. Mas aquele que ouve, ele vai dar ouvidos, ele vai fazer algo. O Espírito e a noiva dizem: vem. E aquele que ouve, diga: vem. Vai transformar o convite, é uma corrente. Ele ouve o convite, agora ele convida. Ele convida. Para quê? Para o verdadeiro evangelho. Para o evangelho que transforma. Não é o evangelho água com açúcar. Não é o evangelho suco. Mas o evangelho que transforma a vida do pecador. O evangelho que impacta. O evangelho que confronta o pecado. Não é o evangelho, aquele evangelho com E minúsculo, né? Que se conforma com o pecado. Que quer criar soluções artificiais. O evangelho genuíno é com E maiúsculo. E as suas soluções não são artificiais, são divinas. Aquele que crê no verdadeiro evangelho, ele encontra a salvação. O Espírito e a noiva dizem: vem. E aquele que ouve, diga: vem. Aí completa o texto. Quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Quem tem sede, venha. Quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Esse convite não é por muito tempo. Esse convite não vai durar por muito tempo. Eu não sei o prazo de validade, mas é um convite para hoje, é um convite para agora, não é um convite para amanhã, porque Deus vai derramar um grande avivamento. Ele vai começar algo que só vai terminar com a volta de Jesus. Ele vai começar algo, Deus está começando. Eu posso dizer que só vai terminar com a segunda volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.